Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais uma vez tratar de direito extrajudicial. E hoje, como a gente está fazendo, né, como virou uma realidade nossa, a gente quer trabalhar com aquilo que é a prática, quer trabalhar com aquilo que no dia a dia vai fazer diferença para você. Então, não vou ficar aqui me alongando muito também em doutrina e teoria, não. A gente quer ir para aquilo que realmente pode fazer diferença em você como cliente, para você como advogado, para você como profissional da área jurídica. E eu vou trazer um instituto que tem sido a salvação de muito inventário e, consequentemente, a salvação de muito advogado por aí. Né? Já pensa comigo aqui, vamos direto para a prática. Você conseguiu um cliente, tá bom? Ficou sabendo lá que determinada pessoa faleceu, deixou bens a inventariar e você vai ser o advogado deste inventário. Porém, você descobre aquilo que é o desespero, que é o que? A família, os herdeiros, ainda que tenham bens a receber, não possuem dinheiro para realizar o inventário. Ou seja, não possuem dinheiro para pagar o imposto de transmissão, não possuem dinheiro para pagar os seus honorários, né? Ou se fosse só imposto, tudo bem, mas não possui dinheiro nem para pagar os seus honorários. Então o que você faz? Como que você vai resolver esse problema? O problema de dinheiro parece que é sempre o mais difícil de resolver. Então eu vou te dar a solução, vou te dar o caminho das pedras para você conseguir resolver a vida dos seus clientes e ao mesmo tempo conseguir receber os seus honorários que tem, né? Tem valor, né? Afinal é o seu trabalho que está dedicado ali. Gente, é o seguinte, um dos institutos que é muito utilizado no direito brasileiro desde o Código Civil de 1916 é o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários. Olha o nome aqui, o que a gente está falando? Cessão de direitos hereditários. Quer dizer que eu estou cedendo um direito que eu tenho. Que direito é esse? Você tem vários direitos na sua vida. Você tem vários direitos. Você tem direito à propriedade, que você pode vender, pode alienar. Você tem direitos de personalidade, que são inalienáveis. E você tem o direito hereditário, que é aquele direito de receber determinada herança. Tá ok? É um direito, então, que ele está sempre ali latente, mas ele nasce com a abertura da sucessão por alguém. Então, determinada pessoa da qual você é herdeiro faleceu e aí nasceu para você um direito hereditário, um direito de receber essa sucessão que foi aberta. Beleza? Esse é o seu direito hereditário. Então, Alan, quer dizer que eu posso ceder esse direito? Sim, senhor. Sim, senhor, você pode. Lá no artigo 1793 do Código, a gente tem uma previsão do Código Civil atual, tá? Não estou falando de 16 não, do Código Civil atual. A gente tem uma previsão de que o direito à sucessão aberta, olha o que eu acabei de falar, direito à sucessão aberta. Então eu só posso ceder depois que a pessoa faleceu. Então, por exemplo, o meu pai, se vier a falecer, minha mãe, eles quando falecerem vão deixar um direito à sucessão aberta. Eles já faleceram. Esse direito pode ser cedido. Ainda que seja entendido como um todo indivisível, ele pode ser cedido. Então, do que a gente está falando aqui? Vamos deixar bem claro. Eu ainda não estou falando de vender um bem que não foi inventariado. Não é isso. Eu estou falando de ceder a sua posição de herdeiro, totalmente ou parcialmente. Vamos primeiro tratar de uma seção total de direitos hereditários. Então, o Joãozinho lá teve, seu pai faleceu, ele tem direito a 1/4 da herança, por exemplo. Tem mais 3 irmãos, ele tem direito a receber 1/4 da herança. O Joãozinho pode ceder esse 1/4 que ele tem da herança como um todo, indivisível, para um terceiro ou para algum dos herdeiros, tá? A seção aqui a gente tem ela de maneira livre. Você pode ceder ela para os próprios herdeiros ou para um terceiro estranho à sucessão. Não tem problema nenhum não, desde que a pessoa queira. Mas o que acontece, gente? Essa pessoa que adquirir esses direitos hereditários, ela vai assumir ali uma posição de herdeiro tal como o Joãozinho tinha. Nos mesmos 1/4 e na totalidade da herança. Inclusive com os abatimentos das eventuais dívidas que o falecido deixou. Tá bom? Perceba, você está assumindo uma posição de herdeiro. Então, inclusive, os ônus vão vir para você, a obrigação de pagar o imposto de transmissão também vai vir para você. Tudo isso vai ser transferido junto com esses direitos hereditários, porque são direitos consequentes, são direitos que estão ligados ao direito hereditário, são obrigações também que estão ligadas a esse direito hereditário. Tá claro? Então, gente, nessa situação, o Joãozinho saiu da sucessão, tá bom? Saiu porque entrou outra pessoa no lugar dele, porque ele cedeu todos os direitos hereditários dele. A doutrina discutiu durante um tempo, mas hoje a gente já tem como bem claro a seguinte situação.
E se eu quiser uma cessão parcial dos direitos? E se eu quiser ceder parcialmente esses direitos? Posso também? Posso. O Joãozinho pode virar e falar assim, olha, eu tenho direito a 1/4, mas dou 1/4 que eu tenho direito, eu só quero ceder a metade, eu quero continuar como herdeiro. Ele, se ele encontrar alguém disposto a isso, ou os próprios irmãos dele estiverem dispostos a adquirir, ele pode ceder parcialmente. Então, por exemplo, esse 1/4 dele, né, 1/4 divide por 2, por exemplo, ele quer ceder metade disso, ele ficará com 1/8 e cederá 1/8 da herança. E dessa forma ele não está excluído, não está retirado da sucessão, mas irá receber menos, ao passo que o outro, terceiro, ou mesmo um dos outros herdeiros, receberá mais esse 1/8. Perceberam? Então aqui realmente é uma questão negocial. E aí que está a chave da questão. Isso é muito bom, por quê? Porque pode ser aí que está a salvação financeira daquele inventário, daquela partilha de bens. Quando os herdeiros não têm dinheiro e eventualmente conseguem alguém que está disposto a entrar na sucessão, pagando por isso. Então aí eu já falei que a cessão pode ser total e parcial, ela também pode ser onerosa ou gratuita. Vamos chegar já nessa segunda etapa. Onerosa quando alguém paga para essa cessão, e gratuita quando alguém não paga, recebe de bom grado, recebe como uma liberalidade esses direitos hereditários. Percebam, as duas situações podem ocorrer, mas quando você tem uma cessão onerosa dos direitos hereditários, o que você consegue com isso? Você consegue trazer patrimônio, consegue trazer capital, consegue trazer dinheiro, bufunfa, money, né? Consegue trazer para pagar as eventuais despesas deste inventário que a gente já viu aqui. São muitas, tá bom? São muitas, são caras, muitas vezes as pessoas ficam com patrimônio e não conseguem realizar inventário. Então é uma forma de capitalizar o espólio para chegar a essa situação. Mas Alan, por que alguém em sã consciência entraria no inventário de uma outra pessoa estranha à sucessão? Gente, são vários motivos. Eu posso estar querendo entrar na sucessão de um tio com o qual eu não sou herdeiro, mas sei o patrimônio que ele deixou, de uma pessoa muito ligada à minha família, ou de uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito boa e quero me colocar como herdeiro, então eu compro uma posição de herdeiro ali através da aquisição de direitos hereditários. Porém, meus caros, vamos deixar uma coisa clara aqui. Até agora a gente falou do direito hereditário como algo abstrato, tá bom? Ou melhor, como algo concreto, mas não individualizado em bens. Eu estava tratando aqui do direito, o bem a ser comercializado, o bem a ser negociado, o objeto do nosso negócio jurídico de cessão é o direito hereditário, e não a casa, o apartamento, o carro. Agora, eu quero vir com vocês para aquela dicasinha do final, para aquela questão que é específica para quem é da prática, com aquela ali que vai fazer a diferença para você. É a seguinte, Alan, e se eu, como herdeiro, quiser vender uma casa que meu pai deixou? Posso? Olha bem, gente, se discutiu muito e até hoje existem posições, e alguns até doutrinadores, eu já vi inclusive decisões judiciais, que não aceitam muito a posição de venda individualizada. Porém, se todos os herdeiros conjuntamente, então perceba, antes de tudo, eu preciso que seja definido quem são os herdeiros. Então aí eu vou precisar fazer uma escritura pública declaratória de únicos herdeiros, uma nomeação de inventariantes, são todos atos nas quais os herdeiros vão se comprometer de que são os únicos existentes, tá? Ou mesmo conseguir uma declaração judicial de que eles são os únicos herdeiros. Então todos os herdeiros em conjunto irão passar o direito hereditário, ainda é o direito hereditário, não é o bem, tá bom? O objeto continua sendo o direito hereditário, mas o direito hereditário sobre um bem individualizado. A diferença aqui, povo, é que eu não estou tratando de um herdeiro se manifestando ou de outro herdeiro. Não, eu preciso que todos eles, comprovadamente sendo os únicos herdeiros, tá bom? Façam aí a cessão sobre um bem individualizado. Vamos pegar aqui no exemplo. O mesmo Joãozinho lá tinha falecido e o pai dele deixou uma casa. Ele, eu quero vender o meu 1/4. Não, mas 1/4 ninguém quer comprar, né? Não 1/4 da casa não, tá, gente? 1/4 do patrimônio. Quero vender 1/4 do patrimônio, mas ninguém quer comprar. Então o que eu posso fazer? Chego para os meus irmãos, para os demais herdeiros. Herdeiros, vocês concordam que a gente precisa fazer um negócio jurídico, precisa levantar capital para fazer o inventário? Concordamos. Então o que a gente pode fazer? Arrumar um comprador para esta casa. Atenção aqui, hein? Nós arrumamos um comprador para essa casa. Nós vendemos para ele através de uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. Alguns costumam completar esse título ainda como sobre bem individualizado.
vendo essa casa como um direito hereditário. Percebam, gente, quando eu falo vendo a casa, não é a propriedade. Lembra sempre daquela regra, você só pode transmitir o que você tem. Você já é proprietário? Não. Tá bom? Pelo princípio de Cezine, quem quiser lembrar aí do princípio de Cezine, você até é proprietário, mas você ainda não regularizou a sua situação de proprietário pelo inventário. Então você tem o quê? Um direito hereditário. Então vocês, em conjunto com a assinatura de todos, e aí a prática indica, inclusive dos maridos e das mulheres, tá bom? Dos cônjuges, irão transmitir onerosamente este direito hereditário para um terceiro que está interessado em adquirir aquela casa. Perfeito? Aí sim você pode individualizar o bem, desde que todos estejam ali presentes, concordem e estejam assinando. Porque aí o que a doutrina costuma falar é que não são os herdeiros vendendo, mas é essa coletividade chamada espólio, é essa coletividade de herdeiros que se constitui como uma massa única e que irá transmitir esse bem individualizado, o direito hereditário sobre esse bem individualizado. Alain, pronto, a pessoa que comprou está tranquila? Não, gente, cuidado. É aí que o seu conhecimento faz a diferença. Não basta fazer essa parte. Feita essa parte, os herdeiros podem até receber o capital, pegar o dinheiro, mas é necessário fazer o inventário. De maneira que você vai adjudicar, esse é o termo, tá bom? Adjudicar esse imóvel em nome do cessionário, daquele que comprou a cessão de direitos hereditários do bem individualizado. Então, eu faço a cessão, realizo o inventário, se tiver outros bens, partilho entre os herdeiros, mas aquele bem terá que ser adjudicado no inventário para aquele comprador, senão ele nunca vai ser proprietário. Gente, eu tô falando sério, eu já cansei de pegar situação em que os herdeiros fizeram a cessão e mesmo assim não foram fazer o inventário depois. O que aconteceu? O cessionário que comprou acabou nunca se tornando proprietário daquele bem e teve um problema quando foi tentar regularizar. Chegou lá falando, eu quero vender esse bem. Ué, mas você fez o inventário do seu fulano? Não fiz não, mas eu comprei. Não, você não comprou, velho. Você comprou o direito hereditário. E agora você vai ter que gastar com esse inventário. Rapaz, eu já vi daqui dessa altura, gente pulando, gente nervosa. Porque, mas eu já paguei, meu caro. Você pagou, mas não levou, tá bom? Então fica ligado, instrui isso para os seus clientes também. Tá? Se às vezes ele comprou, quer comprar de herdeiro, sem problema nenhum. Você tem um instrumento para isso, que é a cessão de direitos hereditários no imóvel individualizado, desde que todos os herdeiros concordem. A questão é, você precisa fazer o inventário dessa pessoa depois. Se os herdeiros não correrem atrás de fazer, cabe ao cessionário correr atrás, realizar. E lembre-se, você vai precisar de documento, de uma série de coisas. Então, se você for deixando isso para lá, corre o risco de outro herdeiro falecer, e aí você não ter mais como regularizar essa situação. Gostou dessa dica prática? Isso aí, é só para poucos. Pouca gente sabe, pouca gente lembra disso quando está ali numa situação de desespero. É a sua oportunidade de resgatar aquele inventário que está parado, aquela ação judicial, muitas vezes, de inventário que está parado, porque os seus clientes não tinham capital, não tinham dinheiro para continuar ela. Chega para eles e fala, olha, tem bem tal, vamos tentar vender, a gente faz uma sessão de direitos hereditários de imóvel individualizado, ainda passa o nome completo para mostrar para o cliente que sabe o que está falando, né? Mas é importante, a gente tem que ser técnico. Então nós vamos fazer uma escritura pública de cessão de direitos hereditários de bem individualizado, em que todos os herdeiros irão assinar, vocês levantam o capital, pagam o inventário, pagam os honorários e pronto, estamos resolvido aquele caso que está travado há tanto tempo lá no judiciário. Tá claro? Muitas vezes eu vejo, aqui uma última dicasinha extra, essa aqui é plus, hein? Essa aqui é mais mesmo. Gente, muitas vezes eu vejo clientes brigando para conseguir alvará judicial. Né? Vejo gente assim, não, porque vamos pedir o alvará e os advogados vão lá, pedem, batalham por um alvará judicial autorizativo. Realmente, às vezes é necessário, nós temos situações que são necessárias a presença de um alvará, por exemplo, se a gente tiver um menor envolvido no processo. Mas olha bem, muitas vezes você não precisa de um alvará, porque você não precisa vender o bem como propriedade naquele momento. O alvará iria autorizar essa venda. Mas você pode fazer uma cessão de direitos que não depende de autorização judicial, porque está na lei. A lei autoriza, você faz uma cessão de direitos hereditários, já levanta o capital e termina o inventário. Não é muito mais fácil do que depender de mais uma manifestação do judiciário. O judiciário já está abarrotado com tanta questão a ser discutida e você vai entrar com mais uma para pedir uma autorização para vender, quando na verdade tudo que você precisa é o quê? Juntar os demais herdeiros, ir a um cartório e fazer uma cessão de direitos hereditários de bem individualizado. Show de bola? Gente, valeu! Só quero lembrar uma coisa.
Segue a gente no Instagram, tá bom? Vai lá no Instagram, @LanVianaJúnior, tá bom? Vai lá atrás da gente, porque a gente tá com algumas novidades muito massa de direito extrajudicial. A gente tá chegando aí com coisa muito boa. Não perde a oportunidade, que a gente vai vir com um momento muito especial para tratar de direito extrajudicial. Fica com a gente aqui no YouTube também. Se inscreve, não deixa só, não vai vendo esporadicamente não. Se inscreve para você já receber também as atualizações, porque vai ser assim, ó, conteúdo em cima de conteúdo. Se tudo der certo, ainda vem muita coisa boa por aí. Valeu? Tô com vocês. Qualquer dúvida, caixa de comentário, manda no Instagram, direct, estamos à disposição, pessoal. A nossa ideia é sempre crescer conhecimento e para isso a gente está sempre aqui. Valeu? Tamo junto!